Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra e reorganizador da mente humana. Responsável pelas páginas Ansiedade Brasil no Instagram, Ansiedade no Facebook e Isaac Efraim no YouTube. E venho sempre falar sobre comportamento. Então, bora falar de comportamento. Eu outro dia estava falando a respeito disso, mas vale a pena repetir. Algumas pessoas têm um cérebro, vamos dizer assim, mais potente, mais desenvolvido, no sentido de que as imagens que a mente cria, a mente é função do cérebro. A mente, você sabe, é o conjunto dos nossos pensamentos e da nossa organização mental e emocional. As imagens que a nossa mente cria, ela tem uma capacidade de dar vividez, de parecer real para o cérebro. Engraçado, mas é isso mesmo. A mente cria o cérebro, perdão, o cérebro cria a mente cria imagens através de funções do cérebro e o cérebro entende essas imagens criadas pela mente, ou seja, por ele mesmo, como uma coisa real. Ele perde a capacidade de diferenciar do que é o real do que não é. Um exemplo banal que eu dou disso é você ficar imaginando que você está comendo um chocolate. Então você pensa no chocolate e imediatamente você começa a salivar, a babar. Por quê? Porque a imagem criada pela sua mente, no momento em que o cérebro a absorve, ele entende como real e reage como se fosse uma realidade. Então, quando nós convivemos com o nosso pensamento, com as imagens criadas pelo nosso pensamento, a gente tem mais ou menos a ilusão de que é uma coisa ou real ou que pode vir a ser real. Que é real, é um fato, isso é o caso da loucura, né? Na loucura a gente tem esse tipo de sentimento, ou que pode vir a ser real, isso é uma coisa normal, todos nós temos isso daí. Aí todos nós fazemos os nossos planejamentos, todos nós fazemos as nossas projeções, vivemos com ela como se elas pudessem ser uma possibilidade real, que é uma questão de tempo ela virar realidade. Quando ela não se concretiza, a gente tem um sentimento de perda. Sabe a história da viva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido? Então, na hora que você não consegue concretizar o teu planejamento, você vivencia uma perda daquilo que você nunca teve. E pior ainda, tem pessoas que são terrivelmente apegadas ao seu planejamento. De uma maneira mais leiga, a gente chama de teimosos. Então o que acontece? Eles têm dificuldade de se soltar do seu planejamento. É a tal história. Ah, eu poderia comer o chocolate, mas eu não vou poder. A mente resiste, ela não aceita a perda. A realidade impõe uma perda ao planejamento, a pessoa é apegada ao seu planejamento, tem o vislumbre de que o prazer e o poder estariam lado a lado e acaba não aceitar. Amor também, né? Você vê aqueles crimes horrorosos, hediondos, também tem a ver com isso. O cara namora lá com a menina namora com o cara, faz um planejamento de uma relação maravilhosa, ou estável, ou segura, ou que ele vai amá-la para sempre. Ele não a ama, ele a atrai, ela não aceita a perda, ela fica apegada. Não, isso teria que acontecer. E a partir daí você tem um comportamento desequilibrado. A pessoa vivencia como se estivesse vivendo uma perda. Então você tem medo, você tem agressividade, você tem um desequilíbrio emocional. A pessoa que está vivendo essa perda, ela reage de uma forma muito intensa, ela reage de uma forma agressiva. E aí vem o mais louco de tudo. À medida que ela vai tendo esse comportamento mais assustado barra agressivo, ele acaba provocando, a pessoa acaba provocando perdas na sua própria vida. Essa é a grande ironia. Aí é o pior de tudo, porque aí a pessoa cisma que o mundo está contra ela, que só quer trazer prejuízos, aí é o caos. Mas enfim, essa era a ideia, é passar de que nós convivemos com o pensamento, com as imagens do pensamento, como se fossem realidades, e quando não podemos concretizar esse planejamento, vivenciamos uma sensação de perda, de ameaça, com as piores reações possíveis.
Como é que faz para resolver? É só soltar o pensamento, é só entender que era só um pensamento. Só isso. Fácil. Beijo a todos.